Vez por outra, a visão errônea sobre nós impede o que vivamos bem conosco, com os outros, com Deus e sua igreja. O conceito que temos sobre o que somos, nossos pontos fortes e fracos, as habilidades e o valor que atribuímos a eles podem fazer toda a diferença para o viver em a mudança que o Evangelho nos propõe. Vivemos tempos em que a imagem externa tem sido extremamente valorizada. Tempos em que somos frequentemente comparados com modelos superficiais. O número de academias de ginástica tem aumentado em função da procura, não apenas pelo interesse por uma qualidade de vida melhor, mas em busca de uma aparência que atenda ao padrão que a mídia tenta impor. A moda dita regras, que tem a capacidade de direcionar nossos gostos e gastos. É comum ouvirmos pessoas que dependem da opinião alheia como ponto de referência do que é certo. Isso tudo tem um preço, que por vezes vai além do que podemos suportar. Quantas vezes nos sentimos ou usamos determinado acessório não por gostarmos, apenas para estar na moda ou agradar a outras pessoas. Poucos se interessam pelo que somos, mas pelo que ostentamos, ou aparentamos ser ou ter. Aliás, há quem considere fraqueza ou ingenuidade, pontos que, sob o referencial bíblico, são louváveis. Vamos analisar e encontrar a resposta. Seja mais uma vez bem-vindo a este humilde canal. Hoje, continuando aqui esse papo, essa série sobre questões e conflitos da vida, nós vamos estar falando sobre inferioridade e autoestima. Existe diferença entre autoconceito, autoimagem e autoestima? Todos temos um conceito próprio, que pode coincidir com o que realmente somos ou não. Alguns nem percebem que tal conceito é puramente teatral, fruto de um personagem que assumimos e que não tem nada a ver com o que Deus projetou. Há pessoas que procuram demonstrar que são calmas, quando, na verdade, são extremamente nervosas, mas tal atitude não se mantém por muito tempo. Cedo ou tarde, a verdadeira personalidade é revelada. Quando avaliamos nossa competência e relevância e a influência que exercemos no meio em que vivemos, aí sim, estamos lidando com nossa autoestima. Essa avaliação deve ser equilibrada e requer maturidade para alcançar resultados confiáveis. A hipervalorização ou hipovalorização própria são sinais de instabilidade emocional e ou espiritual, além de provavelmente terem raízes mais profundas do que pensamos. Autoestima versus inferioridade. A autoestima que é a pessoa se autoestimar, se achar que é uma pessoa melhor do que as outras. E a inferioridade que é exatamente você se sentir pior. É o contrário da autoestima. Você se sentir o pior de todos. Então, nunca seremos o tempo todo confiantes ou inseguros. No decorrer da vida, passaremos por autoestima ou baixo autoestima, provocados por nós mesmos, por outras pessoas ou por Satanás. Sentimentos como soberba, orgulho, vaidade, autodesprezo, inferioridade, baixa estima não estão em consonância com o que Deus orienta em sua palavra. Devemos estar atentos para não cair como o rei Nabucodonosor, que, iludido com seu pseudo-poder, desceu ao patamar de um animal. Nem pensarmos como Samuel, que julgou que o filho de Jessé a ser ungido rei seria o mais forte, alto, bonito, mas Deus vê o coração. Então aqui fala de Nabucodonosor, ali no livro de Daniel, que ele no seu orgulho, na sua soberba,
acabou que um dia ele foi destronado do seu poder e foi ali, né, foi ali viver uma vida como um animal, saiu do seu palácio. E fala também do profeta Samuel, que foi ali na casa de Jessé para ungir aquele que Deus queria ser novo rei de Israel e não olhou segundo a visão de Deus, olhou pela aparência. Causas da inferioridade. Alguns fatores podem interferir em nossa autoestima. O relacionamento entre pais e filhos. Compreendemos quanto é importante para o filho saber o que os seus pais pensam dele. Sua autoestima está diretamente proporcional, em grande parte, ao valor expresso por seus pais. Atitudes positivas como elogios justificados, carinho, valorização, respeito e atenção vão beneficiar a autoestima. Enquanto superproteção, frieza, distanciamento, cobranças, além da capacidade do filho, certamente provocarão sua baixa autoestima. Nossa história é carregada de experiências. Pessoas cujas histórias são marcadas pelo fracasso tendem a desenvolver baixa autoestima, falta de perspectiva quanto ao futuro, por só se avaliarem pelo pouco que deu certo. O pecado. Culpa e remorso por contrariar os preceitos de Deus podem nos levar a uma autocrítica negativa e a decepção. Além disso, o fato de saber que desagradamos ao Pai nos deixa inseguros quanto à sua aceitação e nos vemos como pessoas indignas do perdão e do amor de Deus. Alvos inacessíveis. Partindo de padrões irreais, podemos querer alcançar o que não temos estrutura ou meios, o que leva à frustração e sentimento de incapacidade e inferioridade ante os outros. Bom, agora veremos implicações da inferioridade. Pessoas que sofrem de baixa autoestima, que se sentem inferiores às outras, enfrentam problemas decorrentes da seguinte leitura de si próprios. Bom, dificuldade de relacionamento com Deus. Podemos nos sentir tão pequenos que achamos que nem mesmo Deus nos aceita e valoriza. Revoltamos-nos contra o que Ele não faz ou não muda, além de culpá-lo pelo que somos. O amor eterno, incondicional de Deus expresso em Jeremias 31:3 pode nos ajudar a que amemos a nós próprios e tenhamos melhor relacionamento com o Senhor. Então, muitas vezes, né, a gente fica revoltado porque Deus não fez isso, não fez aquilo, a gente se sente pequeno, né? Mas tem uma referência muito boa aqui em Jeremias 31:3, você pode ler lá, né? Dificuldade de relacionamento também, não só com Deus, mas com os outros, né? Dá para imaginar quanto uma pessoa com baixa autoestima pode tornar-se insuportável, rancorosa, amarga, reprimida e triste? O isolamento é uma consequência de tal comportamento. Muitas pessoas se utilizam desta maneira de ser para chamar a atenção e manipular as pessoas. Outras são incapazes de se sentir amadas. Então, há muitas pessoas com dificuldade de amar o próximo, né? Amar o próximo. Então, temos tipos de pessoas aí que sentem baixa autoestima por, né, se achar menor que as outras pessoas, né? Quando ela tem uma baixa autoestima, ela pode ser rancorosa, pode ser insuportável ficar perto de pessoas assim, né? E ela pode acabar manipulando outras pessoas. Dificuldade de relacionamento consigo mesmo.
muitas vezes, né? Dificuldade de relacionamento consigo mesmo. Muitas vezes a baixa autoestima nos impede de ver quem e como realmente somos. Devemos sempre lembrar que aos olhos do Pai somos preciosos, tanto que Ele deu seu Filho para salvar-nos da perdição eterna. Ele também capacitou pessoas que podem nos ajudar quando atravessamos dificuldades, pastores, conselheiros, psicólogos cristãos, irmãos em Cristo, estão ao nosso alcance para obtermos ajuda, a fim de que tenhamos compreensão correta de quem somos e do que precisamos fazer para nos ajustar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Então, existe nessa parte de nós temos dificuldade de relacionamento com nós mesmos, né? Nós temos sempre que olhar para Deus e pensar que Ele nos ama, né? E nós somos de valor para Deus. Ele enviou seu Filho Jesus, né? Para nos salvar, né? Para nos direcionar. Por isso precisamos uns dos outros. Precisamos de conselhos, sim. Precisamos de pessoas para nos ajudar no momento que nós estivermos precisando. Temos que buscar uma orientação, uma ajuda. Não podemos ficar confiando às vezes no nosso próprio coração. Implicações da supervalorização, orgulho e soberba. Então em Provérbios 16, 18 está escrito assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Esse sábio provérbio pode nos alertar quanto ao perigo de nos supervalorizarmos. Ter a consciência dos nossos talentos e reconhecer o que fazemos bem não é soberba. Soberba é quando nos esquecemos de que tudo o que somos e temos devemos ao Senhor. Então, né, você ter consciência dos seus talentos, reconhecer o que você faz, isso aí não é soberba, né? Então, soberba é quando você esquece de tudo e você não dá glória a Deus, né? Você não reconhece que é de Deus que vem a sabedoria e tudo, né? Então, você vai ver isso, referências bíblicas em Deuteronômio 8, 11, 17, 1 Coríntios 29, 14, Salmos 24, verso 1, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, em Tiago capítulo 4, do 13 ao 16. E este pecado do orgulho e da soberba, esse pecado produz em nós a necessidade de louvor, reconhecimento e aplausos por parte dos outros. A queda é uma das grandes consequências da arrogância. Conviver com uma pessoa que é simplesmente tribeste o máximo também é muito difícil. Tais pessoas não dão oportunidade a outros. São críticas, superficiais e não reconhecem o valor dos demais. Alcançando a autoestima adequada. Então, nós falamos aqui, né, sobre a baixa autoestima, que é difícil, né, é insuportável. É quase que insuportável você ter que tolerar pessoas com muita baixa autoestima. Tudo ela é a pior, ela é a derrotada, ela é a última bolacha do pacote. Mas também vemos aqui, né, exemplos também que a soberba, o orgulho também é muito difícil, né? Conviver com pessoas arrogantes, soberbas, muito difícil mesmo. Então, como alcançar a autoestima adequada? Na palavra de Deus encontramos o padrão, os parâmetros para dirigir cada setor de nossa vida, inclusive a parte psicológica. Nossa comunhão com Deus pode proporcionar uma verdadeira terapia. Ele nos conhece melhor que todos. Podemos nos abrir em cristalina aparência, pedindo cura e perdão, bem como o retorno ao projeto original de Deus para nós. Deleitar-nos na Bíblia, que nos oferece grandes desafios de beleza espiritual. É agir com sabedoria, não obstante nosso exterior, bens ou status. Precisamos redescobrir e pôr em prática orientações que encontramos na palavra, como perdão,
daqueles que provocaram a nossa baixa autoestima. Por outro lado, não devemos culpar outros e abster-nos de responsabilidade se a falha for nossa. É saudável resgatar dons, talentos e habilidades que de forma tão especial nos fazem úteis na obra do Senhor. Ele nos deu esses dons e, como a própria Bíblia ensina, os que usaremos bem seus talentos ganharão outros. Conclusão, né? Deus tem uma maneira especial de ver seus filhos, mesmo que nós não nos valorizemos ou que outros não o façam. Cada um de nós é precioso para o Senhor. Ele que nos criou, nos conhece e pode nos fazer desfrutar de um viver saudável, capaz de irradiar a sua beleza. O pecado certamente interfere nesse processo. A soberba é pecado, mas ter a autoestima baixa é a atitude contrária de Deus. Devemos buscar equilíbrio e observar como temos tratado as pessoas e reconhecê-las como gostaríamos de ser tratados e reconhecidos. Então, hoje nós estudamos aqui nesta série, né, questões e conflitos da vida, essa parte sobre inferioridade e autoestima. Lembrando que a inferioridade, né, é quando você se sente o pior de todos. Sempre você está nessa situação, né? Você fica nesse estado sempre. E é aquela autoestima, que é a pessoa orgulhar de si mesma, né, e achar que é melhor do que as outras. Então, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Louvado seja Deus, né? Que você não possa não ter nenhum nem outro, né? Que nós venhamos andar equilibrados aí pelo padrão de Deus, que é a Bíblia, pois você vai ter muita dificuldade de conviver, você vai estar sempre se sentindo só, solitário, ou você vai estar se sentindo a pessoa melhor que todos, né? Vai ficar com aquele sentimento de soberba, né? Então sabemos que antes da ruína vem a soberba, né? Então o espírito orgulhoso precede a queda, em Provérbios 16, 18. Então, que você não possa ter um nem outro, porque Satanás também foi orgulhoso, né? E o pai do orgulho é o Lúcifer, é Satanás. E não deixe o diabo te enganar, falar que você não é ninguém, porque você vale mais que o mundo inteiro, né? Você foi feita à imagem e semelhança do Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, Deus te abençoe, né? Próximo tópico, vamos falar de enfermidade e luto, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Pai amado, muito obrigado por mais esse estudo, Senhor. Muito obrigado a Deus por o Senhor ter nos alertado, por o Senhor ter nos ensinado com essa palavra. Abençoa essa pessoa que me ouve, alcança essa pessoa, meu Pai, com o teu poder, com a tua mão bondosa e misericordiosa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esqueça de dar o seu like, inscrever-se nesse canal e também pode compartilhar com outras pessoas também. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome